Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres, com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou o Carlos Camargo. Anunciamos o escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, a Rua Santa Catarina, número 80, sala 12, próximo ao terminal de linhas urbanas aqui no centro da cidade. E a doutora Luciana Mello, para abrilhantar aí as cerimônias de casamento, faça contato pelo 99967-6276, 99967-6276. O nosso WhatsApp, à disposição dos nossos telespectadores, você está vendo aqui, é o 98451-3033, 98451-3033. Semana passada eu estava falando desse livro do Heródoto Barbeiro, o famosíssimo jornalista brasileiro da velha guarda, juntamente com outro famoso jornalista, Paulo Rodolfo de Lima. Então eu indiquei esse livro aqui para os telespectadores, e eu tenho costume que sempre que termino uma leitura de um livro, se eu entendo que o livro seja interessante para que eu possa indicar, eu indico. Então eu tinha indicado esse aí, e havia algumas considerações a serem ditas que eu acabei, o tempo não permitiu, e nós vamos fazer agora. Então nós temos hoje, esse livro se foca bem num assunto muito importante do radiojornalismo, que é a ética, o comportamento, né? A retidão de caráter, de comportamento, de compostura. A ética é uma coisa muito ampla, né? Ela engloba muita coisa. Então, a moral, o bom costume, entendendo? São várias coisas que são éticas. O próprio estatuto de uma determinada classe de profissionais tem lá o seu estatuto da sua ética. Ali eles dizem quais são os passos primordiais que o profissional deve seguir na sua conduta ao exercer a sua profissão. Então, na área da advocacia tem a ética, na medicina tem a ética, na farmácia, na odontologia, na engenharia e no jornalismo. Todos têm o seu código de ética, o seu manual de ética, sua conduta ética. E o que acontece? Hoje nós estamos vivendo, e a tendência é aumentar mais ainda, numa rapidez espontânea, porque todo mundo começa a ingressar nisso sem saber. A partir da internet, aparelho celular, computador, tablet, principalmente o celular, que é de fácil manuseio, locomoção, cabe no bolso, na bolsa. Hoje as pessoas, o conceito de rádio, televisão, hoje está tudo junto. Então eu disse semana passada aí, a rádio hoje, os estúdios de rádio, tem lá as suas câmeras. O ouvinte pode ouvir o programa, como pode assistir o programa ali no estúdio. Então é um rádio, telerádio, vamos assim dizer. Isso é comum. E com o advento da internet, surgiram aí os chamados formadores de opinião, as pessoas que têm aqueles momentos que gravam e muitas vezes ao vivo, que é a chamada live. Fulano vai gravar uma live, vamos ver a live do presidente. Então, é comum. Milhares de pessoas utilizam essa ferramenta para ali dar a sua opinião, para ali noticiar alguma coisa, comentando. E existe aqueles que fazem até entrevista, muito conhecido como podcast, que é uma mistura de estúdio de rádio com televisão, com internet, porque joga na internet. Não na frequência de rádio, não na frequência de televisão propriamente dita, mas na frequência de internet. E fazendo jornalismo. Todo mundo está fazendo jornalismo. Hoje, um aparelho de celular,
Todo mundo tem um celular com uma câmera, 2 câmeras, 3 câmeras, não para de cada modelo vir mais sofisticado. Todo mundo está gravando tudo, filmando tudo. O que é isso? É um cinegrafista. É um cinegrafista. É da mídia de informação, de notícia. A pessoa filma o negócio, já joga na rede. E aquilo todo mundo que vai vendo já vai mandando para outro, para outro, para outro. E aquilo, como costumo dizer, viraliza, toma conta de toda a linha de informação. Isso tudo é jornalismo. É uma forma de jornalismo. Não é aquele jornalismo raiz, radical, no sentido de dizer tem que ser formado pela faculdade, tem que ter uma empresa de jornalismo. Não é isso não, é o fazer jornalismo hoje ampliou. Ampliou de uma tal forma que tem aí pessoas que não são jornalistas que estão fazendo mais jornalismo do que muito jornalista. Tá cheio por aí. E então essa mistura de rádio, de internet, com televisão, as pessoas gravam áudio ao vivo em uma determinada situação, de um determinado assunto. O que é isso? É radialista. Quem está gravando um áudio no sentido de rádio é um radialista. Então na internet, você é cinegrafista, você é radialista, você é comentarista, você é jornalista. Aí, outro dia eu estava vendo um programa desses podcasts, né? E o sujeito lá puxando a orelha, o entrevistado puxando a orelha do entrevistador, dizendo a ele, olha, tomem cuidado com o que vocês falam, porque o jornalismo tem ética. E aí o rapaz lá do programa, não, isso aqui não é programa de jornalismo. Não, jornalismo é outra coisa. E o entrevistado falou, não, é jornalismo sim. O que nós estamos falando aqui, a imagem e o som está sendo difundida no mundo inteiro. Como é que não é jornalismo? Nós estamos passando aqui imagem, som, opinião, assunto. É jornalismo. E com isso, gente, leva uma contrapartida chamada responsabilidade. E eu achei interessante esse livro do jornalista Heródoto Barbeiro. Como eu disse, é um dos maiores jornalistas que se tem no Brasil. Tem muitos bons, mas o Heródoto Barbeiro e o Alexandre Garcia, para mim, são os 2 maiores. Espetaculares, inteligentes, uma bagagem fantástica, bom senso, ética, acima de tudo. Comportamento retilíneo. E ele então lançou esse manual aqui que eu disse para vocês. Tem um outro livro deles que é o manual do telejornalismo. E esse é do radiojornalismo. E ele frisa muito bem aqui esse assunto novo que eu estou falando para vocês, que é a internet. A internet veio e virou um mundo de perna pro ar. Então, há uns tempos atrás, somente com a chamada TVs fechada ou TV aberta, como costumo dizer melhor, na TV aberta, as pessoas só tinham aquilo. Então você assistia um jornal e aquilo que estava sendo dito lá no jornal, todo mundo recebia como verdadeiro. Não, quem que ia duvidar? Hoje não. Hoje, através das pesquisas, do Google, das próprias conversas nas redes sociais, WhatsApp, Telegram e por aí vai, dá para ver que aquela emissora de tradicional está fazendo ideologia política, partidária, está tomando um segmento diferente do que é a raiz da notícia. A função é levar notícia. O comentário, o entendimento é por conta do telespectador. Então, mandar a notícia e já mandar uma coisa atrás, chamada formador de opinião, para convencer o telespectador que aquela notícia que ele está dando, que está chegando a ele, é a verdadeira, é uma forma radical, uma forma nojenta de se passar notícia, porque ela não condiz com a realidade. Então, é fake news. Falam tanto de combater fake news, muitas redes, muitas emissoras que falam em combater fake news são as primeiras a jogarem no ar
fake news, falsas notícias. Então é um trabalho de muita responsabilidade. O nosso caso aqui, eu não sou jornalista, mas estou fazendo jornalismo, porque eu estou numa emissora de TV, eu estou na internet, no YouTube, com o nosso programa também pode ser visto lá no YouTube, no Direitos e Deveres. Então, estamos trazendo notícias, estamos comentando as notícias. Isso é jornalismo. Não sou jornalista, mas estou fazendo jornalismo de uma forma que acaba sendo a mesma coisa e me puxando para uma tensão muito grande, que chama-se responsabilidade. E a responsabilidade está dentro da ética, da conduta, de dizer a verdade, de não passar informação errada para o telespectador e dar margem para o telespectador tirar a sua conclusão, a sua opinião. Então nós jogamos o assunto, mas não fechamos o assunto. Quem fecha o assunto é o telespectador. Então, por isso que temos obtido sucesso em nossa audiência, exatamente que tentamos fazer deste modo. Então, a ética hoje, ela é a mola principal, porque sem ela vai virar uma bagunça, uma balbúrdia, a internet. Fala-se em regulamentar a internet. Sou totalmente contra que isso aí tenha uma conotação de censura. A censura não pode existir. A liberdade de expressão, o jornalismo, o noticiário, ele não pode ser censurado. Não pode. É garantido pela Constituição. Se cometer algum deslize, algum delito, alguma coisa, tem lei para isso. Tem lei para isso. Se a pessoa falar alguma coisa que possa ofender alguém, difamar, atingir a honra da pessoa com injúria, com difamação, com calúnia, tem lei para isso. Quem se sentir aí a vítima de algum assunto desse pode entrar com um processo contra a pessoa que disse. Então, não tem que existir censura coisíssima nenhuma em nenhum aspecto. Mas para isso, tem que voltar à ética de quem transmite a notícia, de quem transmite o assunto. E parece que a ética não anda muito em prática, pelo que a gente tem visto por aí. Mas essa ética, como eu disse no início, ela não é só da área jornalística. Todas as profissões têm lá o seu código de conduta, um código moral, um código de comportamento, a postura com educação, com urbanidade. E o advogado, né? Esse programa aqui, Direitos e Deveres, nós sempre estamos aqui com as leis e os advogados. E o que aconteceu esses dias atrás, numa cidade que ainda bem que não é aqui em Poços de Caldas, e nem na nossa região, é que uma empresária foi agredida pelo advogado do ex-marido. Então nós vamos colocar para você aí um vídeo e vamos fazendo aqui algum comentário. Veja bem, esse sujeito que está correndo atrás da mulher é o advogado do ex-marido. Uma mulher foi agredida dentro do próprio buffet pelo advogado do ex-marido em Sertãozinho. A empresária levou chutes e socos ao tentar impedir que o homem fizesse imagens com celular sem sua autorização, enquanto a ofendia em voz alta. Então, segundo informações, a empresária estava organizando utensílios de uma festa em seu buffet quando foi abordada pelo ex-marido e o advogado dele. Durante o diálogo, o advogado começou a fazer imagens com o celular sem autorização da mulher, enquanto a ofendia em voz alta. A empresária pegou o aparelho do homem para impedir que ele continuasse com as filmagens, ocasião que foi iniciada uma discussão mais calorosa. Para se esquivar da confusão, a mulher correu para dentro do salão de seu estabelecimento,
Momento que foi perseguida pelo advogado, que a agrediu com chute, soco e a jogou contra uma caixa de som. O caso foi registrado como lesão corporal e um inquérito está instaurado. Bom, aí vem a ética. De várias coisas erradas que esse advogado fez, ele infringiu primeiramente a lei, né? E segundo, a ética. Por quê? A própria OAB, lá da área de Sertãozinho, a presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB de Sertãozinho, Nicole Pascoal, em nota asseverou que repudia violência e agressão contra mulheres e que uma investigação interna para apurar o ocorrido entre o advogado e a empresária deverá ser aberto. Então, olha bem se tem condições um negócio desse. Um advogado fazer uma coisa dessa. Então, voltando ao nosso assunto, toda profissão tem os bons, os ruins, os mais ou menos, os péssimos. E como é que se controla isso? Tem um conselho de ética. Então, pisou na bola, fez coisa errada, ele pode responder pela justiça do crime que tenha cometido e pela atitude que feriu a ética profissional. Então, vamos ver se a Ordem dos Advogados do Brasil, a começar pela seção a qual pertence essa subseção a qual pertence esse advogado, se vai instaurar, que eu acredito que já deva ter feito, instaurar um procedimento no Código de Ética para analisar a conduta dele, e com um vídeo desse aí, isso aí já basta para que ele ter a sua credencial de advogado cassada. Um sujeito desse não pode ser advogado. Ele pega a causa de um homem que está tendo um litígio de uma separação com a sua esposa. Aí a esposa tem um buffet, um lugar lá que aluga para festas. E o ex-marido vai no buffet e o advogado dele vai junto, sem serem convidados. Entra, fica filmando, xingando a mulher. E o advogado parte para cima da mulher. O que é isso? Isso não é advogado, isso é um jagunço, ele é um pistoleiro, né? Ele é qualquer coisa, menos um advogado. Lamentável de toda espécie uma coisa dessa. Então o Conselho de Ética da OAB lá daquela sessão deverá, como forma até exemplar, de punir rigorosamente esse sujeito. Agora, fora isso, ele vai responder aí por essa invasão, que ele invadiu lá um ambiente que não estava aberto ao público. Ela estava fazendo uma preparação para uma recepção, uma festa que ia ter lá. Ele invadiu, ele filmou lá dentro sem autorização da proprietária. Nós estamos falando aqui que o celular hoje, facilidade de filmar, mas não é sair entrando dentro da casa dos outros e filmando, entrando dentro das lojas e filmando, sem autorização, não pode. E depois, para piorar, ele ainda agride a mulher com soco, pontapé, joga a mulher em cima da caixa de som. Quer dizer, é repugnante, não tem mais nem o que ficar comentando sobre isso aí. Então, a profissão, seja qual for, ela requer do sujeito equilíbrio. A OAB, ela tem uma prova. A pessoa, quando forma em direito e depois quer ser advogado, ele só pode receber a credencial da Ordem dos Advogados se ele passar numa prova, um exame. Nesse exame vai testar o conhecimento dele que ele adquiriu na faculdade, no cursinho que ele fez após a faculdade. Se ele não passar, ele não recebe a carteirinha da OAB para advogar. Então, eu, particularmente, eu sou contra esse tipo de negócio aí, mas não vou entrar nesse assunto agora, porque é um assunto que demanda tempo. Mas, nessa prova, não tem como medir o caráter, a personalidade do indivíduo, né? Será que seria bom também fazer um psicotécnico para ver se o sujeito tem a mente, pelo menos em condições de ser aprovado num exame psicotécnico? É uma sugestão, já que a gente volta.
sentir seguro é uma condição indispensável para ir ao dentista nos dias de hoje. Acabamos de acrescentar mais uma medida de proteção aos nossos ambientes internos: o robô de desinfecção por meio do uso da radiação ultravioleta. Agora, além do uso de uma série de equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, viseiras, álcool em gel e jalecos descartáveis, a equipe e os pacientes do Implar também contam agora com esta etapa extra de segurança. Eleições 2022 é aqui, na Rádio Canção de Boiadeiro. Cobertura municipal, estadual e federal. Canção de Boiadeiro, eleições 2022. É isso aí, a Rádio Canção de Boiadeiro, conectada aí para eleições 2022. Então digite lá no Google, Rádio Canção de Boiadeiro. Você vai ouvir músicas 24 horas e quando se aproximar aí, principalmente no dia das eleições, da votação, é a cobertura da Rádio Canção de Boiadeiro. Nós estávamos falando aqui de advogado e citamos aí essa imagem, o comentário desse advogado que cometeu essa barbaridade. Agora vamos passar para um outro aspecto. É muito importante hoje em dia o uso de câmeras. Hoje, a maior testemunha que existe hoje em matéria de direito, em todos os sentidos, é uma câmera de segurança. Nas ruas, na porta da sua casa, do seu prédio, do edifício, dentro, as prefeituras aí com o sistema de vigilância por câmeras. Hoje é o olho da justiça, é a prova, que não tem discussão. E principalmente para os inquéritos policiais, para os processos criminais, mostra o sujeito praticando o crime, ele não tem que se discutir. Então é muito importante. E os profissionais passam apertado dentro dos seus locais de trabalho. Muitas das vezes eles são vítima também. E a utilização de câmeras é muito importante em consultório, em escritório, né? Sem entrar naquele lado lá da parte mais íntima. Se for um médico que for examinar o seu paciente, a sua paciente, aí fica complicado, fica filmando aquilo. Então, ou então numa empresa, ou no estabelecimento, uma câmera dentro do banheiro, do sanitário, também fere aí os direitos da pessoa. Então tem que ver com muita cautela isso aí, né? Devemos ter câmeras sim, mas também existe uma regulamentação. Tem lugar que onde atinge a privacidade da pessoa, aí não pode. Então, mas nós estamos falando aqui de escritório deve ter. E eu vou te mostrar por que deve ter. Olha, eu já vi advogada valente, mas feito essa aí, eu nunca tinha visto não. A advogada é baleada por cliente que não quis pagar honorário. A advogada estava dentro do seu escritório em um shopping de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio, quando sofreu o ataque. Uma advogada foi baleada por um cliente na quarta-feira, essa matéria é de janeiro, viu? Na quarta-feira, dia 26, em Campos dos Goytacazes. Durante o exercício profissional. Nayara Gilda Gomes Acha Prestes, OAB lá do Rio de Janeiro, estava dentro de seu escritório, que fica em um shopping da cidade. O cliente devia à advogada cerca de R$160 mil em honorários. E a câmera registrou o momento. É possível ver a reação de defesa de Nayara, que entrou em luta corporal com o agressor. Ele estava sendo atendido por ela, né?
e após discutir, sacou a arma e efetuou vários disparos. Mesmo ferida nas mãos, tórax, braço, a advogada conseguiu correr para pedir ajuda e foi socorrida. Por que isso? Era uma briga por honorários. Após passar por cirurgia, a advogada vítima do ataque gravou um vídeo lá do hospital, ao qual ela explica o motivo do crime. Segundo ela, o homem lhe deve cerca de 160 mil de honorário por um processo de inventário, mas teria se negado a pagar e solicitou a revogação da procuração. A OAB de Campos, do estado do Rio de Janeiro, emitiu uma nota informando que acompanhará as investigações. Não é fácil não, hein? A pessoa está lá no seu escritório, recebe o cliente, o sujeito foi armado porque ele já estava disposto a alguma coisa, né? Então, e como ele não foi atendido naquilo que ele pretendia, né? Primeiro contratou os honorários, depois queria correr da sua responsabilidade, quis resolver um negócio na bala. E ela deu muita sorte, essa senhora advogada aí, porque mesmo sendo atingida por vários disparos de arma de fogo, ela foi medicada, passou por todos os procedimentos necessários. Então nós vemos aí como que as coisas caminham. Voltando ao nosso assunto, o advogado ele tem que se precaver como qualquer outro profissional. E olha para você ver aí que ela não tem medo não, ela partiu para cima mesmo. Bom, agora vamos mudando de assunto aqui. Nós vimos aí dois aspectos, né, da advocacia. Um advogado sendo autor de um crime e o outro sendo vítima. Então, as câmeras são essenciais para a prova em direito de um caso e de outro. E ao primeiro, faltou ética profissional. E a advogada sobrou valentia. Por pouco, as coisas poderiam até ficarem pior para ela, conforme se o tiro, o disparo pegasse numa região mais sensível do corpo. É isso aí. Semana que vem a gente volta. Um grande abraço. Fiquem com Deus.